seja muito bem-vinda à palestra de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Lab Carreiras pela oportunidade, também a Dayana. Eu estou muito animada de compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema, os desafios da parentalidade e o papel do educador parental. E vamos começar? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu sou a Daci e eu me formei em 2003 na área de marketing. E depois de algum tempo trabalhando na área comercial, resolvi fazer uma transição de carreiras e eu fui para a área de educação. E os últimos 14 anos eu atuei nessa área como professora de educação infantil, como professora de Fundamental 1 até o 5º ano e também como orientadora educacional. Eu também fui líder de ministério infantil, crianças, né, jovens e adolescentes na comunidade, né, que eu frequento. E toda essa experiência me proporcionou muito contato com diferentes famílias. E eu percebi uma queixa muito comum entre elas. Como é difícil lidar com os filhos hoje em dia, eu nem sei por onde começar, o que fazer, é tão difícil, tudo tão complicado. Bom, no final dessa palestra, né, o meu objetivo principal é que vocês que estão me assistindo, pais, educadores, professores, avós, cuidadores em geral, vocês tenham uma visão geral das dificuldades, dos desafios, né, na educação dos filhos, e também vocês vão compreender um pouco melhor sobre o papel do educador parental. É uma profissão um pouco nova, mas que tem muitas ferramentas que podem ajudar as famílias de vocês. Então, vamos lá. Bom, a forma como os nossos pais foram criados é diferente da forma que nós criamos os nossos filhos, da forma que eles nos criaram, e muitas vezes isso acaba gerando um embate, não é verdade? Algumas dúvidas. E outro dia, né, há um tempo atrás, na verdade, eu recebi uma amiga muito querida da área da educação, é minha amiga até hoje, ela falou uma frase que ficou na minha cabeça. Poxa, a gente estuda para tantas coisas nessa vida, né? A gente estuda para fazer uma especialização, uma formação profissional. Por que não estudar para sermos pais? E eu fiquei pensando, né, como seria diferente, né, a educação no geral, né, nesse mundo atual, se os pais pudessem se preparar para oferecer aos filhos, aos alunos, os professores, né, enfim, uma educação diferenciada. Se eu soubesse, por exemplo, as diferentes fases, como isso impacta, né, no desenvolvimento da criança, do adolescente, quanto rico seria se eu soubesse as mudanças no cérebro, né? Muitas questões são levantadas também, né? Será que o meu filho pode acessar telas ou não? Se sim, quanto tempo? Quando deve ser atendido o sinal de alerta que meu filho está com algum problema de comportamento ou algum problema cognitivo? Enfim, tantas perguntas. E algumas vezes falam, firmeza, com gentileza, eu já ouvi falar sobre isso, mas como fazer? Como ajudar? Né? E já ouviram perguntas assim. E eu estou aqui hoje para falar para você, calma, respira, que eu vou te ajudar, tá? A gente pode se preparar para uma parentalidade mais saudável, tá? É possível, sim, nos prepararmos para esse tipo de parentalidade. E o orientador parental, ele tem um papel, assim, importantíssimo nesse processo, né? Porque ele oferece suporte e também ferramentas para lidar com esses desafios, né? A gente pode pensar várias estratégias prazerosas para transformar muitas vezes esses momentos né, que a gente sonha tanto, né? Eu vou ser uma mãe, um pai maravilhoso, uma tia, uma avó, uma professora, e de repente, quando chega essa oportunidade, se transforma num pesadelo. E eu tenho refletido muito hoje em dia sobre esse tempo, né, que a gente fica com as crianças. Muitas vezes passa muito rápido. Quando a gente está vivendo, às vezes por ser desagradável e a gente não ter ferramentas, pode se tornar realmente um pesadelo, né? A gente fica, meu Deus,
por que que eu fui fazer isso, né? Por que que eu fui entrar nessa carreira? Por que que eu fui querer ser pai, mãe, enfim. E eu posso te falar com certeza que há muitas estratégias que a gente pode utilizar para transformar essa realidade, de repente ruim, em uma realidade muito melhor, né? Muitas vezes a gente vê o tempo escorrendo pelas nossas mãos, né? Pelos nossos dedos, assim, passando, e aquela experiência que poderia ter sido muito prazerosa não foi por falta de conhecimento. Então, vamos lá comigo que eu vou te ajudar. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, ser muito presente nas nossas vidas hoje em dia é a busca pela perfeição. E uma perfeição, a busca pela perfeição, ok, mas a gente precisa saber que a perfeição em si, ela não existe. E muitas vezes influenciados, assim, né, pelas mídias sociais, especialmente, assim, Instagram, por exemplo, que muitos influenciadores passam, né, a vida deles ali, faz a gente ter uma ideia errada de que as famílias são perfeitas, que, né, os filhos nunca fazem birra, nunca choram, né, fazem tudo o que os pais querem, sem reclamar, sem questionar. E isso é muito irreal, né, gente? Não é verdade. Ao mesmo tempo, eu já vi, sim, influenciadores falando que eles optam por mostrar na internet a parte boa, né, do relacionamento deles, como pais, como filhos, como esposa, não necessariamente que seja a vida real deles o tempo todo, mas sim eles escolhem passar essa parte por já ter muita coisa ruim na internet, então eles falam, eu prefiro, eu escolho passar essa perfeição, essa parte boa da minha vida, mas não é, gente, não é só isso. Isso tem que estar muito claro nas nossas cabeças, nas nossas mentes, porque muitas vezes a gente pode desanimar, achar tudo muito difícil, porque no dia a dia, né, com as nossas famílias, a gente vê que não é assim. Então, assim, perfeição não existe, né? Eles têm esse filtro mesmo para passar só o que é bom. E o orientador parental, ele busca muito isso, de trazer para as famílias, né, numa orientação, né, quando a gente recebe uma família numa consulta online, num workshop, numa palestra, enfim, de ter esse olhar empático, né, de se colocar no lugar, de ouvir com muita atenção e trazer modelos de famílias não perfeitas, porém modelos saudáveis, né? Então esses ajustes, de acordo com o que foi passado para o orientador parental, a gente consegue ajudar as famílias dando esse modelo saudável, ajustando, às vezes são pequenos ajustes, né? A outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o papel do adulto, né? Eu gosto muito de enfatizar isso. Nós, os adultos, nós somos os adultos da relação. Por que que eu falo isso? Muitas vezes no embate é muito comum a gente regredir um pouco. Então, se o nosso filho começa a responder para a gente começa a responder de volta. Em vez de a gente ser o adulto da relação, que traz, né, aquela tranquilidade, aquela paz, a gente continua no embate, e às vezes com consequências terríveis, né? Agressões verbais, agressões até mesmo físicas, o que é contra a lei, né? Mas, enfim, como? Como que eu entendo isso? É importante vocês saberem, né? Nós buscarmos esse conhecimento que estudos revelam, né, que a parte do cérebro responsável pela autorregulação, ela chama córtex pré-frontal, né, ele se desenvolve até os 25 anos. Por isso que eu falei, nós somos os adultos da relação. Então, quando começar um embate, quando uma criança começar a ser mais desafiadora no comportamento, na forma que ela responde, né, verbalmente para a gente ou com uma atitude, a gente precisa lembrar que nós já temos essa parte do cérebro, né, de regulação formada. Então, a gente consegue respirar fundo, pedir um tempinho, sair da situação, voltar. A criança, o adolescente, eles não conseguem. E é algo físico, né, algo fisiológico. Então, a gente precisa ser o adulto da relação. E eu vou até contar um caso aqui para vocês, que uma vez como orientadora educacional, né, que é a parte que eu fazia nas escolas,
eu tive um conflito, algumas crianças, na verdade, ali de 10, 11 anos, elas estavam com uma brincadeira perigosa, nessas brincadeiras, entre aspas, de um bater no outro, e poderia dar algo bem complicado. Eu tive que interromper, e assim, na mesma hora que eu chamei a atenção deles de forma respeitosa, tudo, eles começaram a cochichar entre eles e rir, né? O meu primeiro impulso, né, a minha primeira reação foi ficar brava dentro de mim mesma. Falei, olha que petulância, que falta de educação, eles estão rindo de mim, né? E aí, né, no meu ímpeto, eu já queria, mas tive essa lembrança, sou adulta da relação, preciso tomar, né, as rédeas daqui, eu não posso entrar no embate com eles porque eu vou perder, né? Eu vou perder a minha razão, eu sou adulta. E aí, como que eu resolvi essa situação? Respirei fundo, e trouxe eles para perto de mim. Eu troquei o meu discurso. Eu falei, gente, eu sei que eu sou chata, que eu tô sendo chata nessa situação, porque afinal de contas, dava para ver que vocês estavam se divertindo com essa brincadeira, né, de vocês de um bater no outro. Mas sabe o que vocês precisam saber? Primeiro, que eu amo muito vocês são muito especiais para mim. E segundo, que os pais de vocês confiaram em mim para cuidar de vocês, é minha responsabilidade. E eu tenho que devolver vocês para os pais de vocês quando eles vierem buscar, assim, direitinho, intactos, né? Então pensa bem como vocês acham que os pais de vocês reagiriam se eles soubessem que eu estava vendo, né, o perigo aqui de um bater no outro e eu não fiz nada. Então assim, eu preciso chamar a atenção de vocês. Me desculpem de parar a brincadeira, mas é porque eu amo muito vocês mesmo, de verdade. Gente, conforme eu fui falando isso, eu fui vendo, sabe, os olhinhos deles assim, ficando mais caidinhos, trocou, sabe, trocou aquela coisa de deboche, aquela cena de deboche que eles estavam, tudo, trocou. Vários deles já vieram na hora me pedir desculpa, falaram que não ia fazer mais, eles me abraçaram, né? Então, por quê? Porque eu tenho essa possibilidade de me regular emocionalmente, né? O meu cérebro me permite isso, o contrário deles, né? Ao mesmo tempo, pode ser que haja momentos que eu não vou conseguir, né? Como mãe, como pai, como cuidador, não vou conseguir. E eu vou, de repente, falar de uma forma mais grossa, né? E aí que entra esse item número 3. A gente precisa fazer um modelo comportamental que a criança vai ter um aprendizado com isso também. Então, errei a dose, né? Falei de forma grossa, fui desrespeitosa. Percebi isso, eu vou atrás da criança, né? Tem até uma fotinho, uma imagem que eu busquei aí do meio, falo, olha, lembra aquela hora que aconteceu isso? Me desculpa, eu errei a mão, não foi legal o que eu fiz, foi muito desrespeitoso, você pode me desculpar, me perdoar? Eu fui errada nessa situação. Gente, isso faz, assim, milagres. E não é à toa que hoje em dia a gente vê muitos adultos que não reconhecem o erro. Provavelmente eles foram crianças que tiveram pais que erraram com eles e não teve nessa sabedoria de ser humilde, né? De se humilhar mesmo, quebrar o orgulho e reconhecer que os adultos também erram, mas que a gente pode pedir desculpa, né? E que coisa melhor de exemplo para uma criança, né? Criança vê, criança faz. Vocês já ouviram essa frase? Então, assim, reconhecer que errou e pedir desculpa também é importantíssimo, tá? Segundo ponto que eu queria que eu queria tratar com vocês aqui nessa palestra é sobre a importância do autocuidado, né? O nosso autocuidado do adulto, do adulto responsável em cuidar da criança, né? Eu coloquei aqui saúde física, né? E a saúde física envolve você urgentemente buscar um médico, né? Urgentemente não, mas periodicamente buscar uma ajuda médica, verificar se você está bem, se os seus exames estão bem, né? Se estão tudo certinho. Fazer uma atividade física. Essa semana saiu um estudo, eu vi um neurocientista que publicou dizendo assim que a prática da atividade física é tão importante quanto no tratamento de doenças como a depressão. Tão importante quanto sessões psicológicas no tratamento de doenças como a depressão. Então, se eu faço terapia
E é muito importante, não estou falando para ninguém parar de fazer terapia, esse estudo não fala isso. Ele fala que você praticar atividade física é tão importante quanto sessões de terapia no tratamento contra doenças como a depressão, né? Então, assim, tem inúmeros estudos que falam sobre os benefícios dessa prática. E por que é tão importante, né? Também vou dar um exemplo meu. No começo desse ano eu estava muito desanimada, eu estava assim com muita vontade de ficar em casa, sempre quietinha, o sono vinha com muita facilidade, né? E eu já estava fazendo atividade física, porém com meus exames atrasados. E quando eu fui fazer os meus exames, eu percebi que várias vitaminas estavam assim no limite ou abaixo do esperado. Inclusive o ferro, né, que é algo que atinge diretamente essa parte do desânimo, do desinteresse, enfim, e eu tive que tomar, inclusive, o ferro na minha, né, na veia mesmo, para fazer um efeito mais rápido. Então, assim, como a gente vai querer? O meu ponto nesse aqui é assim, como eu vou poder ajudar o meu filho se eu não estou bem? Como eu vou poder ajudar o meu aluno se o meu autocuidado está totalmente fora? Vocês já viram aquela instrução no avião? Alguns palestrantes usam também como exemplo, né? Quando você está no avião e vai viajar, qual é a indicação se houver alguma despressurização da cabine, né? Primeiramente, você vai colocar a máscara em você mesmo e depois você vai colocar a máscara na criança, no adolescente que estiver ao seu lado. Então, primeiro você precisa se cuidar. Então, o meu ponto é esse. Quantas e quantas famílias eu já atendi que chegam assim, os pais e as mães, eles estão sobrecarregados, cansados, desanimados, querendo, sabe, ficar louco mesmo, já ficando louco. Por quê? Muitas vezes, né, a gente fala, olha, antes de a gente conseguir ajudar o seu filho, ajudar a sua criança, o seu adolescente, você precisa buscar ajuda, você precisa cuidar de você mesmo, você precisa ver como você está mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né? Porque os nossos filhos, eles vão precisar muito e suga muita energia. Só que não é só, né? A gente não tem só essa função. A gente tem a nossa função profissional, a gente tem a função como filho, filha, esposa, marido, enfim, várias funções. Então, é muito importante o nosso autocuidado estar em dia. A segunda dica aqui é você fazer alguma coisa que seja prazeroso para você, né? Como você vai estar bem para cuidar do seu filho, para pôr a máscara nele, se antes você não fizer alguma coisa que te dê prazer, para você exalar alegria, exalar energia boa, positiva, você tem que estar bem, né? Então, uma aula de dança, uma aula de música, andar, caminhar pela natureza, fazer algo por você, né? Isso faz muito bem para o nosso equilíbrio emocional. E é claro, gente, o educador parental, recebendo você numa consulta, né? Quando você tiver esse contato com o orientador parental, é uma das primeiras coisas, né, que ele vai observar é como você está, o líder da tripulação, né? Como você está. E é lógico que o orientador parental, a não ser que ele tenha uma formação de psicólogo, ele não pode, né? Se ele não tiver essa formação, ele não pode te indicar medicação, ele não pode te indicar terapia, nada. Mas o que ele pode, sim, é indicar um profissional especializado para que você consiga primeiro, né, se salvar, para depois salvar a sua família, os seus filhos, enfim. Bom, já entendi. A gente já aprendeu que perfeição não existe, a gente já aprendeu que nós somos os adultos da relação e a gente já aprendeu sobre a importância do nosso autocuidado. Tudo bem, isso tudo é muito importante, mas como a gente pode ajudar no desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, como pai, como orientador parental? Gente, essa é a pergunta do milhão, né? É muito importante a gente saber que essa busca ela é constante, né? Mas algo que eu acho que é muito importante de saber é a compreensão das fases. Então, buscar o conhecimento com o orientador parental, ou também, gente, hoje em dia tem tanto material disponível na internet, né? A gente pode fazer tão bem uso
dessas informações, mas acredito que compreender as fases do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento dos adolescentes, é importantíssimo, porque cada etapa vai exigir uma abordagem diferente, né? E vai exigir de nós uma forma de tratar diferente. Outra coisa que é importantíssimo, a gente saber que a gente pode ser flexível. Não é porque meus pais me criaram dessa forma que eu preciso fazer igual, assim, muitas vezes eu nem concordo com tudo, né? Eu sei que ter essa consciência que meus pais deram o melhor deles, dependendo de como foi a sua criação, né? Tem criação que realmente não tem nada para aproveitar, né? De repente, da forma que você foi criada, você quer mais deletar. Porém, a gente, pegando assim, o meu caso de várias pessoas, muitas coisas meus pais fizeram de bom, muitas coisas eu não quis repetir com os meus filhos, porque geraram marcas, geraram conflitos, assim, e eu sei que foi dessa forma de criação. Então, assim, a gente está aberto a ser flexível, sabe? Não ter essa coisa de, eu nasci assim, eu fui criada assim, eu vou criar meus filhos assim, esse é o jeito, olha como que eu tô bem. Não, sabe, lembrar que cada pessoa ela é única, ela é individual, ela é um ser singular e que a gente pode sim tratar cada um de uma forma diferente. Então, existir para você essa flexibilidade parental e saber que tudo bem se você tiver que ser diferente em algumas formas, não tem problema. E também saber que você pode contar com um apoio consistente em todas as fases que a criança estiver, aonde, independente da fase, ela pode ter a criança e o pai pode ter esse apoio consistente. Inclusive, o educador parental, como um aliado, ele está exatamente ali para oferecer essa parceria com estratégias personalizadas. Como funciona assim um atendimento, por exemplo, se você tiver curiosidade. Então, normalmente envolve alguns encontros, né? Então, primeiro a gente vai ouvir qual é a queixa, qual é o que está acontecendo, sem julgamento, tá? Não pense que você vai chegar com um educador parental e vai contar só meias verdades, porque você não quer que ele saiba. Porque, assim, primeiro que as crianças acabam falando, né? As crianças são muito sinceras. Já teve atendimento, né, que a criança fala, minha mãe mandou eu falar, né, então, assim, com crianças isso não funciona, por mais que a gente converse com eles antes, eles acabam falando, eles não sabem, né, levar uma história mentirosa por muito tempo. Então, é muito importante que você fale a verdade, conte a sua experiência, o que está acontecendo. O educador parental, o papel dele é ouvir, realmente, gente, é segurar, né, nas mãos, é olhar no olho, com muito amor, com muita empatia, ouvir o que está acontecendo e, junto com você, olhar novas perspectivas, sabe? Incentivar e elaborar junto com vocês abordagens inovadoras, né, para esses desafios que estão acontecendo, independente da idade, né, independente da fase. E prestar esse suporte emocional mesmo durante toda essa jornada, né? Então, é segurar na mão e falar, vamos juntos, eu vou junto com você e a gente vai conseguir, tá? Então, que de toda essa palestra, que eu gostaria que ficasse os desafios são grandes, são gigantes, são enormes, mas eu tenho com quem contar, né? Hoje em dia existe essa profissão e eu posso receber apoio de um orientador parental para segurar minha mão e caminhar junto nas soluções, tá? Essas soluções sempre elas são encontradas em conjunto. Não existe uma solução pronta, é sempre em conjunto. Para terminar a palestra de hoje, eu trago aqui essa dica, né? O Cérebro da Criança. É meu livro de cabeceira. Eu tenho um amor profundo por esse livro. Ele foi escrito pelo Dr. Daniel e pela doutora Tina. O Daniel, ele é psiquiatra e a Tina, ela é psicóloga de crianças e adolescentes. E o que eu mais gosto do livro, gente, é que eles traduzem termos científicos, inclusive pesquisas científicas recentes e tudo mais, para a linguagem de qualquer pessoa. Então, qualquer um, eles pensaram em pais, em cuidadores, sabe, que não têm conhecimentos muito profundos, então eles pensaram em pessoas como nós, para entender esse mundo científico do cérebro, como funciona,
como eles respondem, né, a diferentes impulsos, a diferentes estímulos, E o que eu mais gosto desse livro é que eles têm, assim, eles desenham mesmo, sabe? Coisas que são mais complicadinhas, eles fazem desenhos bem humorados mesmo para a gente entender. Eles contam muito casos de pacientes que eles atenderam, casos reais, né, com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho por esses pacientes, né, com toda a privacidade que merece cada caso. Mas, assim, dá para a gente se relacionar muito bem. Então, fica aqui essa dica. Eu espero que vocês gostem. Tem a versão, o cérebro do adolescente. Então, se de repente seus filhos já passaram, né, da fase de criança, estão aí com 10, 11 anos, já dá para comprar a versão O Cérebro do Adolescente também. Olha, eu vou falar para vocês que aqui em casa a gente diminuiu bastante os nossos impasses depois que eu comecei a entender sobre como funciona o cérebro das crianças, né? Outra forma de vocês estarem atentos e querendo, e quem quiser saber mais sobre o orientador parental, vocês podem participar de workshops, de palestras, vocês podem pesquisar aí na região de vocês. Eu estou também à disposição, no final vou dar o meu contato para quem quiser saber mais informações. Consultas individuais também, tá? A gente faz esse tipo de atendimento. E sempre eu gosto muito de contar com comunidades de apoio. Então, assim, por muito tempo eu tenho 2 filhos, um tem 14 anos, o outro tem 16. Participei de vários grupos de mães, né? E assim, muitas vezes a gente via assim uma certa competitividade nesses grupos, né? Ai, que eu sou melhor, meu filho é o melhor, ai, que eu faço isso, meu filho faz isso. E, gente, não, né? Não seja essa mãe, não seja esse pai, não seja essa professora. Colabore, né? Traga insights, traga conhecimento para esses grupos, incentive, né, reuniões para que vocês possam trocar. De repente, a fase que você está entrando, uma mãe já passou e ela pode contribuir com insights assim valiosíssimos, né? Do que ela fez para passar por aquela fase. E, enfim, sabe, vocês podem perceber que realmente a vida não é perfeita, né? Às vezes vocês falam, nossa, parece, né? Sempre tive a impressão que a sua família era perfeita. E quando você começa a ouvir tudo que aquela família já passou, então tem esse senso, traz esse senso de não existe perfeição. E que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está querendo ser uma boa mãe, um bom pai, um bom cuidador. Eu falo que o nosso maior objetivo é esse, né? Que os nossos filhos se desenvolvam de forma plena e feliz. Quem quer que um filho dê errado, né? Não, então assim, que depender de nós, como pais e educadores, a gente sempre vai investir muito nessas crianças, nesses adolescentes, que eles atinjam o potencial máximo deles, né? Que depender da gente, a gente vai sempre fazer isso. Mas depois também a gente tem que lembrar que eles têm as escolhas deles, né? E aí vai vir as escolhas, vão vir as consequências, mas tudo bem. A gente vai estar ali do lado deles, eles precisam saber que a gente é o porto seguro, que a gente ama eles independente de qualquer coisa, principalmente o amor de pai e mãe. É um amor incondicional, né? Independente das escolhas e das consequências que os nossos filhos tenham, tão importante eles saberem que nós somos o porto seguro deles e que eles vão poder contar sempre com a gente. Por mais que a gente tenha que engolir a nossa raiva, lembrar que nós somos adultos da relação, é muito, muito, muito importante, né? Respirar fundo e dar essa tranquilidade para os nossos filhos, esse encorajamento para eles mesmos. E é isso, eu termino por aqui. Esses são os canais que você pode me encontrar. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser trocar, se você, de repente, é um orientador parental ou está pensando em se tornar um orientador parental, não sabe por onde começar, eu estou à disposição. E eu estou lá no Instagram, Dacimi, @Dacimi, e esse é meu WhatsApp também, fica à vontade para me contactar e eu estarei à disposição. Tá bom? Quero agradecer novamente por essa oportunidade e estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima.